saúde e qualidade de vida. A moça dos vídeos. Bom, para quem já me ouviu nas outras palestras, né? Obrigada por estar aqui novamente. Para quem não me ouviu, nunca me viu, eu vou me apresentar. Meu nome é Paula Cavalini. Eu sou nutricionista, graduada pela Universidade de São Judas, professora de Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, a FEFISA. Sou fisiologista do exercício pela Escola Paulista de Medicina e possuo um consultório com sede em Santo André e na Alameda Santos, em São Paulo. Meu e-mail está aí embaixo, quem quiser anotar, tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. E meu site também está aí para vocês. Bom, vamos lá. Alimentação balanceada. Então, o que seria uma alimentação balanceada? A alimentação balanceada é consumir um pouco de tudo. Nós temos que sempre olhar para o nosso prato e vermos se ele está colorido, se ele está cheio se você tem um prato colorido, você vai ter todos os nutrientes, todas as vitaminas e todos os minerais que o nosso organismo precisa. E tendo uma alimentação balanceada, nós conseguiríamos atingir saúde. Existe uma definição de saúde que foi feita pela Organização Mundial de Saúde, que define saúde como bem-estar físico, mental e social, e não somente uma ausência de doenças. O que isso significa? Que para estarmos saudáveis, temos que não somente nos alimentarmos bem também, mas praticar atividade física, ter hábitos de vida saudáveis. Até nessa época do ano é muito importante a gente ressaltar que todos querem estar bem para o verão, né? Então dezembro, novembro é um mês que o consultório bomba, porque todo mundo quer estar bem, quer estar sarado para o verão. E eu sempre falo que assim, o projeto verão, ele não tem que existir, tem que existir um projeto de vida, porque a gente tem que ter em mente que ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação balanceada e praticar atividade física e ter hábitos saudáveis é excelente para a vida inteira e não somente para estar bem para o verão. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês de alimentação, tá? De que seria esse prato colorido, para vocês terem isso em mente e até orientar as pessoas com quem vocês conversam. Bom, para termos uma alimentação balanceada, temos que ter carboidratos, proteínas, gorduras e consumir também um pouco de açúcares e gorduras, porém numa quantidade pequena e numa quantidade que faça com que essa alimentação continue equilibrada. Bom, o que seriam os carboidratos? Os carboidratos são os pães, os cereais, o arroz, o macarrão. E os carboidratos nós temos que consumi-los em maior quantidade. As proteínas são as carnes, carne de vaca, o peixe, carne branca, né, como o frango, e o feijão, que são as proteínas vegetais, feijão, oleaginosas, grão de bico, soja. As gorduras são as gorduras boas, como as gorduras presentes nos peixes, as gorduras presentes em castanhas e as gorduras que estão presentes em doces também e nos óleos normalmente. E os açúcares que estão presentes nos doces. Algo que a gente tem que consumir muito são as frutas e são os vegetais, que são uma excelente fonte de fibras que temos que ter na nossa alimentação para ela estar novamente balanceada e equilibrada. Bom, aqui tem um gráfico para vocês darem uma olhada como tem que ser essa distribuição. A parte maior do gráfico são os carboidratos, né, o roxinho, ali são os carboidratos. Aí nós temos numa parte um pouquinho menor, são as gorduras têm que ser consumidas cerca de 25 a 30% da nossa alimentação. As proteínas e as fibras. As fibras, elas é o verdinho ali, é uma porção menor do que os carboidratos, porque elas não fornecem energia, porém elas fornecem muitos nutrientes e ajudam no equilíbrio do nosso organismo. As cores do prato. Bom, e por que nós temos que nos alimentar bem? Por que a gente tem que ter essa alimentação balanceada? Segundo dados da última pesquisa de orçamento familiar, que foi feita pelo IBGE, de 2006 a 2010, teve um aumento muito grande de pessoas obesas.
Então, o excesso de peso em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1%. Então, esse aumento foi muito grande. Nas mulheres, essa proporção ela passou de 28,7% para 48% no mesmo período. Então, isso é um aumento muito grande. Por isso que as pessoas, por isso que a gente consegue ver que, embora todo mundo fale de alimentação balanceada, fale de qualidade de vida, poucos estão seguindo. E a nossa função como nutricionista é alertar a população em geral da necessidade de se alimentar bem, da necessidade de ter esses hábitos saudáveis para justamente não acontecer isso, né? A população obesa, ela está crescendo demais e com isso a saúde ela acaba sendo prejudicada. Bom, existe a pirâmide dos alimentos. A pirâmide dos alimentos, que todos conhecem, que estava vigente até os dias atuais, ela é uma pirâmide que foi criada em 1999 por uma pesquisadora chamada Sônia Tucunduva. Ela é uma pesquisadora da USP e ela desenvolveu essa pirâmide para ser uma pirâmide para ser algo de fácil visualização. Como assim? O ideal é que as pessoas que queiram ter uma alimentação balanceada procurem um nutricionista para individualizar a alimentação dele, para individualizar aquilo que ele pretende. Cada um tem um objetivo, cada um tem um metabolismo e a alimentação ela tem que ser bem individualizada. Porém, no geral, para todos entenderem, ser de uma fácil explicação, foi criado guias alimentares, que são gráficos que você olhando, você consegue entender e interpretar como que seria essa distribuição e com isso orientar a população em geral. Bom, a base são os carboidratos, são os cereais, os pães, os tubérculos e as raízes, que o ideal seria que se consumisse de 5 a 9 porções. O que seria essa porção? Um pão francês é uma porção, uma escumadeira de arroz é uma porção. Então, somando isso, você teria que atingir essas 5 a 9 porções. Na parte de cima dos pães, né, da parte de cima dos carboidratos, nós temos as leguminosas, que são que é o feijão, a soja, o grão de bico, são as oleaginosas, e as hortaliças, que deveriam ser consumidas de 4 a 5 porções. Um pouco acima as proteínas, leite, produtos lácteos, as carnes e os ovos, e no topo da pirâmide, os açúcares e os doces, os óleos e as gorduras. Bom, em 2013 agora foi criado também um guia alimentar, porque como eu já falei da pesquisa do orçamento familiar, como teve esse boom, esse aumento de pessoas obesas e com sobrepeso, foi criado um guia alimentar para que as pessoas fossem melhor orientadas, porque viu-se que se estamos tentando orientar a população, toda hora aparece, tudo que você assiste, tudo que você lê, fala de boa alimentação. Porém, se esse aumento de peso ele acaba sendo muito grande, quer dizer que temos que orientar um pouquinho melhor. Então, esse guia alimentar foi criado justamente para isso. São séries de dicas, como comer arroz e feijão todos os dias. Para quem não sabe, o arroz e feijão é um dos pratos mais completos da mesa do brasileiro, pois ele acaba fornecendo todos os aminoácidos que o nosso organismo precisa. Tem que consumir no máximo uma porção de gordura por dia, evitar refrigerantes, evitar bolos, fazer os lanchinhos intermediários, não pular refeições, consumir pelo menos 3 porções de leite, 1 porção de carne e retirar a gordura aparente das carnes e das aves antes do preparo. Esse guia também fala da quantidade de sal que tem que ser diminuída, e isso o Ministério da Saúde já está fazendo, cada vez mais está sendo diminuída a quantidade de sódio dos alimentos, beber mais de 2 litros de água por dia, fazer atividade física. Então, pela primeira vez, a atividade física ela entrou num guia alimentar, ela entrou num guia de orientação. Para mim, que sou professora de educação física também, isso é muito importante, porque até então era meio separado, né? Então, o nutricionista falava de boa alimentação e nunca orientava, pelo menos, a prática de uma atividade física. E o educador físico, também, ele não pode prescrever dieta, porém, era difícil ele passar orientações. Então, hoje em dia, pela primeira vez,
foi criado um guia alimentar onde orientava também a prática de atividade física. Existem outras observações, outras indicações que esse guia alimentar prescreve também. Depois, quem quiser, entre em contato comigo que eu passo tudo certinho para vocês. Bom, e aí foi desenvolvida uma nova pirâmide dos alimentos, que ela é baseada na pirâmide da Escola de Saúde Pública de Harvard, onde colocou na base da pirâmide a atividade física. Então, por que isso é legal? Que embora se a pessoa tiver uma alimentação balanceada, se ela não praticar atividade física, ela não vai adquirir aquilo que todos queremos, que é a tão sonhada saúde, qualidade de vida. Então, ultimamente, essa nova pirâmide, ela está na base com as atividades físicas. O que é legal dessa nova pirâmide dos alimentos? O que é bom demais dessa nova pirâmide dos alimentos? Foi incluído alimentos regionais. Então, nas frutas, a diferença dessa para outra, a distribuição continua a mesma, tá? E as porções continuaram a mesma. Porém, as frutas, está sendo indicado muitas frutas regionais, como açaí, cupuaçu, graviola. Então, essas frutas, elas entraram na pirâmide dos alimentos, isso é uma informação importante. Entraram também o consumo de castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, está sendo indicada nessa nova pirâmide. Os alimentos integrais, eles entraram também. E o consumo de carnes magras está sendo indicada nessa nova pirâmide dos alimentos. Então, as modificações foram essas, tá? As proporções são as mesmas, porém, essa pirâmide, ela acabou ficando uma pirâmide mais funcional. Das outras palestras, quem se lembra, né, eu expliquei o que era alimento funcional. Alimento funcional é aquele que acaba tendo uma função no nosso organismo, né? Ele protege o nosso organismo contra alguns agentes agressores, ele ajuda o nosso organismo em algumas funções. E essa pirâmide, ela está uma pirâmide, ao meu ver, mais funcional. Bom, teve um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, onde as frutas, elas estão presentes apenas em 30,4% do prato dos brasileiros, 5 ou mais vezes na semana. E apenas 18,9% das pessoas consomem de 3 a 5 porções de frutas por dia. Então hoje eu vou falar para vocês bastante das frutas, né? As frutas, o consumo das frutas é muito importante. E é importante consumirmos diversos tipos de frutas. Então as frutas, assim como o prato, né, que tem que ser colorido, as frutas também. Nós temos que consumir diferentes tipos de frutas, aí nós garantimos uma quantidade grande de vitaminas e de minerais. Vou falar de uma fruta em especial, que é o açaí, que ele é rico em fibras, proteínas, ácidos graxos essenciais, cálcio, ferro e vitamina C. Existe uma pesquisa feita pela Fundação Santo André que fala que o açaí, ele ajuda na sensação de saciedade. Então isso é muito importante, porque consumindo o açaí, a pessoa, ela acaba tendo essa saciedade antes. Essa saciedade ajuda, você tendo uma saciedade adiantada, faz com que você não coma muito mais. O açaí, ele é uma excelente fonte de energia. Então, por ele ser o produto final dele ser glicose, ele também é um excelente tônico e um excelente estimulante. Então, ele é muito utilizado para dar energia, como um estimulante corporal mesmo. E o açaí também, ele tem uma liberação gradual de glicose. Isso é uma pesquisa feita pelo Ohio State University, que fala que o açaí, o consumo de açaí faz com que a nossa glicose sanguínea, ela seja liberada gradualmente. Então isso é legal para as pessoas que praticam atividade física, que não vai ter uma hipoglicemia de rebote, não vai ter uma hipoglicemia reativa muito rápido. Então o consumo de açaí é indicado antes da atividade física também, por ser estimulante e por modular essa glicose sanguínea. Bom, vou falar para vocês também dos vegetais. Tá? Os vegetais também possuem vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo.
Ele também é uma excelente fonte de fibras. Já já vou falar para vocês sobre as fibras e o quanto ela é importante realmente no nosso organismo. Tanto as frutas quanto os vegetais possuem as substâncias bioativas. Bom, o que seria essas substâncias bioativas? As substâncias bioativas são essas substâncias que possuem funções no nosso organismo e elas ajudam nessas propriedades funcionais, né? Ajuda em tudo aquilo que o nosso organismo precisa. E tanto as frutas quanto os vegetais, eles possuem essas substâncias bioativas, que seriam vitamina C, outras vitaminas, fibras, licopeno, beta-caroteno, beta-glucano. Hoje eu vou estar falando um pouquinho dessas em especial. Bom, a vitamina C é um excelente antioxidante. Como a maioria das pessoas deve saber, os antioxidantes, eles ajudam a diminuir a produção de radicais livres. Radicais livres todos produzem e todos produzem todos os dias. Então, consumindo vitamina C, a gente acaba diminuindo um pouco essa produção dos radicais livres, que acaba afetando o nosso organismo, causando envelhecimento da pele e algum tipo de alguns problemas no nosso organismo. A vitamina C também ela ajuda na absorção de ferro. Toda vez que você consumir algum alimento que contenha ferro, por exemplo carne, e consumir logo em seguida a vitamina C, você garante uma maior absorção de ferro desse alimento. Algumas frutas que possuem uma quantidade grande de vitamina C: açaí, kiwi, romã, cupuaçu, framboesa, pera, camu-camu, blueberry, acerola, banana, ameixa e cereja. Outras vitaminas importantes para o nosso organismo também são as vitaminas do complexo B, que eles auxiliam no equilíbrio da pele e do sistema nervoso. A vitamina E também é um excelente antioxidante e a vitamina A é ótima para a pele, para os olhos, para a saúde dos cabelos, para a saúde das unhas. Presente nas frutas secas e nas verduras, a gente tem uma grande parte de vitamina B. Nas frutas e vegetais verdes escuros, nós temos bastante vitamina E. E nas frutas amareladas, nós temos muitas vitaminas A. Bom, as fibras estão presentes tanto nas frutas quanto nos vegetais. E por que elas são importantes? Por que o consumo das fibras são importantes? Porque elas ajudam e regulam o funcionamento intestinal. Então, todo mundo que está com o intestino um pouquinho ruim, o consumo de fibras é muito importante. Porém, é válido ressaltar que não adianta só consumir fibras. Temos que consumir bastante água também. Se consumirmos muitas fibras e não hidratarmos essas fibras, o funcionamento intestinal acaba ficando até prejudicado. Então é importante consumir fibras e consumir bastante água também. As fibras, elas acabam tendo um efeito termogênico. Por isso que as fibras elas são indicadas, né? E hoje elas estão na linha de alimentos termogênicos. O que seria um alimento termogênico? O alimento termogênico é um alimento que acelera o metabolismo. E por que as fibras aceleram o metabolismo? Porque elas acabam tendo uma digestão mais demorada. E essa digestão demorada faz com que esse metabolismo acabe sendo acelerado. As fibras são um excelente sacietógeno, porque elas acabam absorvendo água e com isso ela forma uma espécie de gel que causa a sensação de saciedade. E é importante atingir a quantidade de fibras recomendada, que é em torno de 35 gramas a 40 gramas de fibra por dia. Uma outra substância bioativa muito importante é o licopeno, que também é um potente antioxidante. Ele acaba minimizando o estresse oxidativo, que é a produção de radicais livres, como eu já falei para vocês. Tem um estudo feito pela Universidade de Harvard, que ele estudou mulheres por 10 anos. Então foi um estudo complexo e viu-se que ele acaba impedindo a oxidação de LDL. Para quem não sabe, o LDL é o colesterol ruim. A sigla de LDL é Long Density Lipoprotein. É uma lipoproteína de baixa densidade. Para ela ter uma baixa densidade, ela acaba parando na parede das artérias. Então, o licopeno ele acaba ajudando, né, a diminuir essa lipoproteína. E o nosso organismo, ele não produz licopeno. Então é muito importante que se consuma, que você tenha essa substância bioativa vinda de frutas e de vegetais.
O beta-caroteno é outra substância bioativa muito importante. Ele é um pigmento conhecido como provitamina A e ele está presente na cenoura, na abóbora, no mamão, na beterraba, na batata doce e em vegetais verdes escuros. O beta-caroteno ele garante a integridade da nossa pele. A beta-glucana é uma outra substância bioativa muito importante. É um tipo de fibra solúvel, está presente na aveia, em alguns cogumelos. Ela aumenta a nossa imunidade, também um excelente antioxidante. E tem um estudo muito interessante feito com a beta-glucana. Esse estudo foi feito pela Universidade do Sul da Califórnia e viu-se que as pessoas que consumiam beta-glucana, elas acabavam tendo uma circunferência abdominal um pouquinho menor do que as pessoas que não consumiam beta-glucana. Ela retarda o esvaziamento gástrico, talvez por isso essa pesquisa teve esse resultado, porque com o retardamento do esvaziamento gástrico, a pessoa acaba tendo menos fome, acaba tendo mais sensação de saciedade. E ela ajuda a modular a glicose também. Modulando a glicose, você acaba tendo uma menor liberação de insulina, que é um hormônio lipogênico, que é um hormônio que forma gordura. E o colágeno hidrolisado, que é uma proteína presente no nosso organismo, que dá sustentação à pele, une e fortalece os tecidos, cabelos, unhas, ossos e cartilagens, eles também são beneficiados pelo colágeno hidrolisado. E nós temos uma perda anual de 1% de colágeno a partir dos 30 anos. Por que isso? Porque o nosso organismo ele sofre, né, uma degradação, daí você começa a ter mais degradação na produção menos produção de colágeno e mais degradação do colágeno existente. Então você acaba tendo essa perda. Existem pesquisas ainda, as pesquisas sobre a suplementação de colágeno ainda estão acontecendo, tá? E mais para frente a gente vai conseguir ver mais esses benefícios. As pesquisas elas ainda estão em andamento. Bom, sobre a atividade física, como professora de educação física, o que eu posso falar para vocês é que é de suma importância. Se quisermos ter saúde, temos que praticar atividade física. O ideal é que se faça um pouquinho todo dia, pelo menos por 30 minutos. É ideal que seja orientada também por um professor de educação física. Com uma boa orientação, com certeza, vocês terão um excelente resultado. E a gente sempre fala que assim, 1 quilo de determinação vale mais que 1 tonelada de sorte. Então, para você atingir a tão sonhada saúde, a tão sonhada qualidade de vida, é importante termos determinação. Determinação para seguir uma alimentação saudável. Não é fácil se abster de alguns alimentos, não é fácil não consumir alguns alimentos. Porém, nós temos que ter determinação. E tendo determinação, com certeza, como vocês todos sabem, a gente acaba chegando lá. Bom, antes de finalizar minha palestra, eu queria dar parabéns para o Rafael Grisante. Palmas para ele. Rafael, eu que vou te acompanhar, tá? Você ganhou o acompanhamento nutricional. Eu que vou te acompanhar com enorme prazer. Tá? Bom, muito obrigada para vocês. Espero, a gente tem pouco tempo para falar de um tema muito importante como a nutrição. Obrigado por